nosso coração. Todos são de casa, mas é sempre bom rever os irmãos. Domingo passado o culto foi pela manhã e eu tive que atender uma demanda do presbitério, por isso não estive aqui. Mas senti falta e parece que tem muito tempo que eu não venho, né? E não tenho esse momento com os irmãos. Mas é bom sempre rever. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 55. Salmo 55, e nós vamos refletir então aquilo que a palavra de Deus tem ao nosso coração e como Deus mesmo vai arranjando todas as coisas, todas as canções, os textos lidos apontam então para aquilo que nós vamos abordar no Salmo 55, e eu espero que o Senhor fale profundamente ao seu coração, como já tem também falado ao meu coração com esse texto tão significativo para abordarmos um tema que com certeza mexe com todos nós, que está relacionado às nossas inquietações e às nossas emoções. A palavra de Deus, Salmo 55, diz assim, e é interessante o título, né? Que os traidores sejam destruídos. Ao mestre de canto para instrumentos de corda, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde e pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra, que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um de nós, para a glória do teu nome, para a nossa transformação e edificação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como lidar corretamente com as inquietações do coração? Nós precisamos lidar com as inquietações, com as perplexidades que nos assaltam,
com as questões que trazem angústia para o nosso coração, que trazem desassossego para a alma, e precisamos lidar corretamente. E para lidarmos corretamente, nós precisamos de uma perspectiva bíblica para lidar com essas questões. E viver em um mundo caído, irmãos, significa inevitavelmente experimentar em alguma medida, em algum momento, as feridas da alma. Todos nós, em algum momento, vamos lidar com os machucados que vêm ao nosso coração. Ora, porque nós somos feridos pelas ações dos outros, ora, porque nos decepcionamos com expectativas que nós levantamos e às vezes não alcançamos e a frustração vem e a ferida se estabelece no nosso coração. Todos nós teremos de lidar com isso em algum momento da nossa jornada cristã. Passarmos por dias em que o peso da nossa existência parece esmagar as nossas forças. Há dias em que realmente a situação se torna tão difícil e parece insuportável. Há momentos em que nós chegamos a nos sentir esmagados pela dor do coração, pelos dilemas que enfrentamos, pelas inquietações que assolam a nossa alma. O Salmo 55 abre diante de nós uma janela para percebermos profundamente quem é Davi. E ao olharmos para Davi, parece que nós também nos olhamos no espelho da vida. E é interessante percebermos que Davi não está vestido em uma armadura de um grande herói, aquele grande vencedor, daquele grande rei que venceu tantas batalhas, de tantas conquistas, de tantos números positivos. Nós estamos diante de alguém que enfrenta as suas limitações e as inquietações do seu coração. Alguém como nós, em algum momento, a vida dói. Para falar de dor, a coluna não me deixa esquecer. A dor, constantemente, as inquietações. E alguém, a Vanessa é a que mais reclama, né? Porque até mesmo na hora de dormir, eu não quieto. Remeleixo para um lado, para o outro, por conta das dores. E traz inquietação, traz incômodo, desassossego. A nossa alma se vê muitas vezes aflita quando o coração dói. Não sei como está a sua vida, talvez seu coração esteja doendo por alguma coisa. Talvez você já tenha passado por um momento de dor e agora, as dores diminuíram, seu coração está sendo sarado. Mas em algum momento ou outro, nosso coração é assolado pela dor. E como crentes reformados, irmãos, nós que professamos a soberania de Deus, nós temos o conhecimento e nós devemos ter a certeza e a convicção de que essas dores também são contempladas pela soberania do Senhor. Elas não estão fora do plano de Deus para a nossa vida. Elas não estão à parte do projeto de Deus para a nossa vida. Deus nos permite passar pela dor, pelo sofrimento, pelas inquietações e como o salmo aqui, para nos ensinar, salmo didático, um salmo que nos ensina a como lidar com as inquietações, com as aflições que assolam o nosso coração. A Escritura nos ensina a fugir do estoicismo. Não é a negação da dor, não é fazer de conta que não dói. Por outro lado, também nos livra do desespero pagão. Não temos a quem recorrer e então o desespero toma conta da nossa alma. Pelo contrário, irmãos, o entendimento correto das Escrituras nos ensina a lidar corretamente com essas inquietações que angustiam a nossa alma, que trazem desassossego ao nosso coração. Ela nos ensina o caminho do lamento santo diante de Deus. As Escrituras e os Salmos, irmãos, em especial, vai nos ensinar a nos achegarmos a Deus com um coração quebrantado. E é o próprio Davi que escreve isso no Salmo 51, um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não resiste.
E vários dos salmos são salmos de lamento. Então, à luz do Salmo 55 e do cumprimento perfeito dessa realidade vivenciada por Davi e também por nós, ao olharmos para o Novo Testamento, nós vemos isso em Cristo Jesus. Nós vamos aprender a lidar biblicamente com as crises que afligem o nosso coração. O contexto histórico e literário do Salmo 55 ele é muito interessante. Embora o título atribua o Salmo a Davi, não é certo que é exato, específico, o momento em que talvez Davi é aquele que é mais indicado para ser aquele que compôs este salmo, mas há, no entanto, aqui uma forte tradição de que é realmente Davi, e o que ele está vivenciando é a traição de um amigo íntimo. Os versículos 12 e 14 retratam isso. Olha os versos 12 aí comigo, até o 14. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, quem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu, igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos com a multidão, a casa de Deus. É alguém com quem Davi tem intimidade, inclusive, de louvar ao Senhor, de caminhar para a igreja, de estar juntos, louvando e bendizendo a Deus. Talvez fosse alguém tão próximo de Davi, alguém que recebeu os ensinos dele, como o próprio filho, talvez aqui seja alguém que esteja trazendo essas aflições ao coração de Davi. Provavelmente aqui, Absalão e Aitofel, que era um conselheiro de Davi, que está agora trazendo esta situação de aflição ao coração do rei Davi. Se você ler 2 Samuel, capítulo 15, até o capítulo 17, você vai ver o registro dessa dolorosa traição que Davi sofre por parte de Absalão, seu filho, que passou 4 anos indo ao povo. Ele estava na Síria, mas ele ia a Hebrom, ele ia naquelas redondezas ali e abraçava o povo e falava para o povo: se eu fosse rei, eu defenderia a sua causa. E o texto lá diz que com isso Absalão furtava o coração do povo. Porque o rei era Davi. Era Davi quem defendia o povo, foi Davi que havia guerreado as grandes batalhas em favor de Israel. Davi era reconhecido por muitos, aliás, por todos ali naquela época, mas Absalão, com essa astúcia de querer o trono do pai, o lugar do pai, ele vai com esses abraços, com esses afagos e com essas falsas promessas, furtando o coração do povo. E aí vem então Aitofel e se junta a Absalão. E eles agora começam a tramar contra a vida de Davi. Tal ponto que Davi tem que fugir. Meus irmãos, e se nós lermos 2 Samuel, capítulo 15, no verso 30, você vai ficar chocado. E você começa então a imaginar a cena, o momento em que Davi está vivenciando uma dor profunda no seu coração. O texto diz que ele andava mais ou menos à beira ali dos barrancos. Imagine, andando à beira dos barrancos, descalço e chorando com o povo. Tamanha era a aflição no coração do rei Davi. Esse é o contexto. E agora, no Salmo 55, Davi retrata essa dor, essa inquietação provocada por essa situação toda que ele vivenciou relacionada ao filho e ao seu conselheiro íntimo Aitofel. O Salmo 55 está no livro 2 do Saltério, que vai dos Salmos 42 ao Salmo 72. Uma seção que é caracterizada pelo uso frequente do nome Elohim, ao invés de Yahvé. Então, o que Davi está retratando aqui ao falar com Deus
é que Deus é Senhor, é que Deus é soberano. E é interessante perceber isso, porque esse Deus soberano está no controle até mesmo dessas situações difíceis que nós vivenciamos. Não que elas agradem a Deus. Deus não tem alegria com isso, irmãos. Mas o objetivo de Deus é nos ensinar, através das inquietações e das aflições que nós enfrentamos na vida. Então, o Salmo 54 e o Salmo 56 são os salmos mais próximos aqui, nos quais o justo se vê cercado por inimigos implacáveis. E aí Davi olha para as questões do seu coração, olha para a cidade e vê violência. Vê traição nos seus relacionamentos mais próximos, mas olha para a cidade e vê também que não há como refugiar-se, a não ser em Deus. Irmãos, e é isso que o Salmo quer nos ensinar. Que diante das angústias, das tristezas, das aflições que o nosso coração enfrenta, não há outro para quem devemos fugir ou correr, senão para os braços, para o colo do próprio Deus. Deus quer nos ensinar isso. Nessa noite nós vamos perceber isso. E a primeira questão que eu gostaria de chamar mais ainda a atenção dos irmãos é para a honestidade de Davi diante de Deus e a tentação do desequilíbrio emocional. Quando o coração se vê aflito, nós, irmãos, devemos ser honestos, porque somos tentados ao desequilíbrio emocional. E isso é retratado nos versículos 1 a 5. Veja comigo aí. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. Olha aí, irmão, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. E é interessante que a palavra hebraica que aparece aqui traz essa ideia de inquietação, de algo angustiante, de algo que realmente trouxe uma grande aflição para o coração do rei Davi nessa circunstância aqui. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidades, furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Veja, irmãos, como o salmista é sincero diante de Deus. Ele se vê desesperado. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Ele usa palavras bem fortes. Perplexo, perturbado, estremecido e terrores de morte. O grande rei, o homem segundo o coração de Deus, se vê inquieto com todas essas questões que afligem a sua alma. Ele está sofrendo. Se fosse hoje, nós diríamos que Davi estava enfrentando uma crise aguda de ansiedade. Talvez até mais do que isso. Talvez alguém até dissesse que Davi estivesse enfrentando um momento de depressão e crise do pânico. Terror de morte. O assalto. E aí nós começamos a perceber, irmãos, que por mais que nós tenhamos uma caminhada com Deus, uma jornada com Deus, por mais que tenhamos experimentado vitórias, por mais que Deus tenha estado conosco, nós não estamos isentos de enfrentar as inquietações do nosso coração. Em algum momento, em alguma medida, a nossa alma dói. Como seres humanos marcados pela queda, quando somos feridos, nossa tendência é o desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio, meus irmãos, geralmente nos empurra para dois extremos. O primeiro deles é a fuga interna, que gera isolamento. Esse é um perigo que nós corremos quando estamos enfrentando uma dor aguda, intensa no nosso coração. Sobretudo quando envolve questões íntimas, pessoais, talvez questões dentro do seio da própria família, ou com amigos próximos, com pessoas que amamos.
E aí nós não queremos compartilhar isso, nós corremos o risco de desequilibradamente termos que lidar agora com a situação. E aí nós nos isolamos e realizamos uma fuga interna para dentro de nós mesmos. Fechamos as portas do coração, erguemos muros e um silêncio orgulhoso e muitas vezes amargurado toma conta de nós. E aí nós não nos abrimos com ninguém e passamos a vivenciar, talvez no silêncio do nosso quarto, na escuridão da madrugada do quarto e da própria alma, vivenciamos essas dores que trazem inquietação. Adotamos esse silêncio que, na verdade, está marcado e caracterizado pelo orgulho, que faz com que nós fechemos a porta do nosso coração para os outros. Estamos sangrando por dentro, mas recusamos a abrir o coração e buscar ajuda, buscar auxílio, buscar conselho. Queremos muitas vezes vivenciar essas inquietações sozinhos. Eu quero compartilhar com vocês a história, eu vou preservar dos detalhes aqui, de Trenian, uma jovem adolescente, que ao vivenciar os conflitos do casamento dos pais, se trancava no quarto como uma maneira de fugir dos conflitos que constantemente os pais enfrentavam e ela tinha que vivenciar aquilo. E muitas vezes o pai ou a mãe corria, abria a porta do quarto e tirava ela de lá para que ela tomasse um dos lados no conflito. E muitas vezes o pai dizia: olha o que sua mãe está fazendo comigo, eu já não aguento mais. Outras vezes era a mãe que a tirava de lá à força e dizia: olha o que seu pai está fazendo comigo. E aí, poupando as crianças dos detalhes, irmãos, ela passou a se fechar no seu próprio quarto. E quando teve um desmaio, ela viu que poderia provocar aquilo repetidas vezes, porque aquilo se tornou um refrigério para a sua alma. E ela então, diante dos desmaios que tinha, podia fugir dos conflitos do lar. Gert Lambert, ele conta essa história no seu livro Teologia do Aconselhamento. Isso mexeu profundamente com o meu coração. Porque depois de ler vários textos bíblicos com essa jovem adolescente, quando chegou no Salmo 51, houve uma virada no coração desta adolescente, que se viu no lugar de Davi, um coração abatido, com terrores de morte que a cercavam constantemente, mas que ao ver que Davi se lançou aos cuidados de Deus e que Deus o sustentou diante de todas as aflições que ele enfrentou, ela entregou a sua vida ao Senhor e teve a vida completamente transformada. Anos depois, o Lambert casou ela e os pais já separados foram ver o casamento daquela jovem que havia sido alcançada pelo Evangelho. Corremos o risco, irmãos, de diante das aflições, das inquietações da alma, nos fecharmos em nós mesmos. Ficamos enclausurados e fechamos a porta do coração. O segundo extremo é o desabafo desenfreado. É o oposto. Saímos espalhando a nossa dor para qualquer um. Queremos que as pessoas ouçam e tomem partido quando nós compartilhamos com elas as inquietações do nosso coração. Buscamos a validação de criaturas falíveis, como nós também, pecadores como nós. Muitas vezes as pessoas vão para a rede social e fazem os vídeos chorando, se lamentando, ou escrevem textos daqueles, textos que dá para fazer até um livro, expressando o seu lamento e a sua dor de forma quase interminável. Esse é o outro extremo, meus irmãos. E é interessante perceber aqui como nós precisamos, então, equilibrar essas emoções e como nós podemos equilibrá-las quando nós somos sinceros em trazê-las diante de Deus. Não é
nos refugiarmos em nós mesmos e nem abrirmos a boca para todo mundo contando como anda o nosso coração, mas é trazer o nosso coração diante de Deus. Por isso Davi diz: não te escondas da minha súplica. O temor de Davi aqui, meus irmãos, é que Deus fosse indiferente para com a sua oração. E todas as vezes que você lê, nos Salmos principalmente, não escondas de mim a tua face, ou não te escondas de mim, é o temor de que Deus não seja favorável, de que Deus não esteja ouvindo o clamor e de que Deus não esteja presente. E aí Davi, então, pede socorro para Deus. E como Davi faz isso? Orando. Eu oro de manhã, eu oro meio-dia e eu oro de tarde, trazendo diante do Senhor as questões que inquietam o meu coração. Irmãos, Deus jamais é indiferente às nossas orações, Ele nos ouve. Além disso, Ele compreende muito bem as dores que nos assaltam a alma. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, nos versos 15 e 16, ele diz a respeito de Cristo: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha o detalhe do verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Para onde você tem corrido quando o seu coração dói? O quarto, talvez o jovem, o adolescente, até as crianças. Quando os pais brigam, né? Ou quando o corpo dói por causa da chinela, do chinelo havaiano, da varinha, corre e quer fechar a porta do quarto. Crianças que já fazem isso. Não façam isso, viu, crianças? Aprendam a abrir o coração em oração diante do Senhor. Ele nos ouve. Ele sabe o que é sofrer. Ele sofreu todas as coisas à nossa semelhança. Achegue-se a Ele. A dor, a aflição, a inquietação é uma porta que se abre para nós nos aproximarmos de Deus. A teologia reformada nos lembra da nossa total depravação. O pecado nos afetou em tudo, inclusive nas nossas emoções. Pensamos indevidamente, porque o pecado afetou o nosso pensamento. As nossas emoções oscilam, porque nós somos afetados pelo pecado. E a maneira correta de nós lidarmos com elas é trazê-las e apresentá-las diante do Senhor. Terror de morte me cercou, Senhor. Meu coração anda apertado, minha alma anda angustiada. Do nada vem lágrimas. Já passou por momentos assim? Do nada. Spurgeon retrata um pouco isso num livro dele, que retrataram sobre a depressão que Spurgeon enfrentou, quando ele não sabia de onde vinha o desejo de chorar, e ele simplesmente chorava. Muitas vezes são portas que Deus abre por meio da dor, do sofrimento, para que nós possamos buscá-lo em oração. Está difícil? O orçamento está apertado? Busque a Deus em oração. E aí Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Se nos sentimos abandonados, muitas vezes concluímos falsamente que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama. Muitas vezes achamos que as pessoas não gostam de nós, mas essa é uma percepção baseada nas nossas emoções e nós tendemos a interpretar as coisas de forma equivocada quando nós interpretamos
as coisas pelo calor do momento, baseado nas nossas emoções. Qual é a maneira correta de quebrar esses extremos? É a honestidade na oração diante de Deus. Que é orando, é buscando ao Senhor, é falando com Ele, é clamando pelo seu auxílio, que Deus trata o nosso coração. Davi não se isola de Deus e não se isola da comunidade da fé. Ele rasga o seu coração diante do Senhor. Ele expressa o seu medo, a sua confusão, o seu pavor, as suas inquietações, porque Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos frágeis. Irmãos, e é interessante que diante de Deus não dá para fingir, não dá para maquiar as nossas orações e nem as nossas emoções, mas é diante dele que nós precisamos derramar o nosso coração, porque ele conhece a nossa estrutura. Segunda observação que eu quero chamar bastante a atenção dos irmãos é para o fato de que o desejo de fuga está presente no coração de Davi e a dor oculta da traição marca profundamente o seu coração. Vamos lá para o versículo 12 a 14, aqui vai do 6 em diante, mas veja bem, vou ler só o 6. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. A ideia aqui é de uma fuga rápida. Davi olha para a pomba aqui não como símbolo de paz, como algumas vezes aparece, mas aqui é a ideia de fugir rapidamente desta situação. E aí no verso 7 ele diz, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. E aí no verso 14 ele diz, junto nós andávamos, nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele está falando de alguém que tinha comunhão com ele, que o trai, que trama, que conspira contra não apenas o trono, mas contra a vida do próprio Davi. E aí, o que Davi é tentado aqui a fazer, irmãos? Fugir para onde? Para o deserto. Fugir para bem longe. Ao ser confrontado com a dor, o primeiro impulso natural do coração humano é o escapismo. Veja aí. Quem de nós nunca quis sumir na vida? Eu ouvi isso algumas vezes, já falei também. Pecaminosamente. Às vezes no calor de uma discussão intensa. Eu vou sumir. Quando eu era jovem, minha mãe me corrigia, meu pai me corrigia, falava, um dia eu vou sumir dessa casa. Meu pai, duramente falava isso. Né? Desejo de fuga. Muitas vezes nós achamos que se nós nos isolarmos, como é o desejo de Davi aqui, fugir rapidamente dessa situação e ir para onde? Para o deserto. Lá eu estaria sozinho. Lá eu estaria longe do tumulto, da aflição, da angústia, da inquietação. Mas a gente sabe que fugir não resolve, talvez piora. E o problema continua martelando a nossa mente e massacrando o nosso coração. Quem de nós nunca quis pegar um avião, né? Quem tem dinheiro, vou pegar um avião, vou. Na minha época de jovem, eu pegava uma bicicleta se tivesse. Uma vez eu peguei uma mochilinha, coloquei umas roupinhas dentro, por casa da minha avó, no outro dia eu voltei. Às vezes a gente quer fugir, irmãos. Achamos que simplesmente desaparecer seria a melhor coisa a se fazer. Por quê? Porque a aflição toma conta do nosso coração. E a gente quer fugir. A gente quer ir para longe. Coração apertado. E esse é o sintoma de quem não aguenta mais a pressão do conflito que vive. Quando a gente não suporta mais, a gente quer fugir. O texto revela esse motivo pelo qual Davi quer fugir. É a traição de alguém íntimo, de alguém que feriu profundamente o seu coração. Irmãos, se a gente fosse abrir o coração aqui e falar de quem nos traiu, feriu o nosso coração, misericórdia.
pareceriam algumas revelações talvez muito profundas e impactantes para nós. Mas a ferida mais profunda não vem de fora, vem de dentro, vem de quem a gente ama. As questões que mais inquietam a nossa alma são provocadas por aquelas pessoas com as quais nós temos uma aliança. E quando a aliança é quebrada, o coração é ferido. Quando a aliança é rompida, o coração é dilacerado. Quando há um conflito com pessoas íntimas, o coração sofre. Isso pode vir de um amigo do trabalho, talvez um amigo com quem você cresceu junto. Isso pode vir do cônjuge. Isso pode vir do filho. Isso pode vir do pai. Isso pode vir da mãe. Porque nós somos pecadores. E às vezes nós nos ferimos uns aos outros. Quem já brincou de cobra cega? No meu tempo a gente fechava os olhos e pegava um pano e amarrava na ponta, dava um nó para ficar, né, dando um jeito de bater em alguém, acertar alguém. E isso era feito entre nós, irmãos. Muitas vezes nós nos ferimos, nos machucamos e o nosso coração sofre com isso. E muitas vezes, irmãos, é diante de uma situação que se prolonga esse ambiente mais íntimo, mais familiar, que gera em nós o desejo de fugir, de largar tudo, de abandonar tudo, simplesmente pegar a estrada e se colocar no deserto. Essa era a causa da inquietação de Davi. Imagine lá, 2 Samuel, capítulo 15, verso 30. Depois leia, irmãos, do capítulo 15 ao capítulo 17. No capítulo 15, verso 30, é retratado esse Davi andando, chorando, descalço, provavelmente descabelado. No capítulo 16, você vê Simei tramando contra a vida de Davi. E sabe, quando Davi vem, as pessoas começam a jogar pedra em Davi, como um símbolo de maldição, joga pedra e terra. E sabe o que Davi diz? Eles estão fazendo isso porque Deus é soberano. E imagina aí, Davi está dizendo, se um filho causou essa dor no meu coração, pode jogar pedra, o que os outros estão fazendo não vai doer tanto assim. E ele é criticado duramente, ele não dá ouvidos, porque tem algo que o aflige mais. E essa dor profunda no seu coração. Qual é o remédio, irmãos, contra isso? É identificar o que está causando a dor. Quando a dor vem, o que nós queremos? Nos livrar dela. E muitas vezes a gente usa um medicamento para acabar com a dor. Mas a gente precisa identificar a causa, para tratar a causa, para que a dor resolva. E como nós podemos fazer isso? Recorrer ao Senhor, abrir o coração, talvez buscar ajuda, pedir conselho, orientação, exercer a paciência, a misericórdia, o amor, sermos longânimos e entender que Deus tem coisas grandes para fazer no tempo dele, da maneira dele. O remédio é o Evangelho, é a oração. Não há outro remédio para sermos curados das dores do nosso coração. Mas o terceiro ponto, irmãos, que eu quero chamar também muito a atenção de vocês, é o clamor por justiça e a virada do lamento para a confiança no Senhor. Versos 15 a 23. E olha que coisa maravilhosa que Davi nos ensina. Por isso que é um salmo didático. Verso 15 ao 23. A morte os assalte, e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei o Senhor, a Deus, e o Senhor me salvará. Quando? Verso 17. À tarde, pela manhã,
e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Eles continuam sem temer a Deus, eles continuam na violência. Mas Davi diz, Deus é soberano, e a mim compete buscar ao Senhor. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei no Senhor. Aqui é uma mistura do elemento imprecatório, que é o clamor por justiça e não por vingança, com um salmo de lamento, que termina sempre com a nota de confiança. E aí, irmãos, veja bem a honestidade e a sinceridade de Davi aqui. O Senhor trará juízo sobre eles, mas eu quero confiar em Ti. Irmãos, o lamento, ele é importante, mas ele não pode ser eterno. Entende? Não vivermos o tempo todo lamentando. Davi lamenta, traz diante de Deus as suas queixas, mas a chave vira. Ele diz o quê? Eu confiarei no Senhor. Não importa se eles vão mudar ou não, eu confio em Deus. Eu entrego a minha vida e os meus caminhos aos cuidados de Deus. Davi entrega o julgamento nas mãos de Deus. Entrega o julgamento nas mãos daquele que é o justo juiz. E aí o Salmo nos apresenta essa virada extraordinária. Davi tira os olhos do traidor, tira os olhos do deserto da fuga e fixa os olhos no Deus soberano. Nós não podemos focar o tempo todo nas pessoas que trazem inquietação para o nosso coração, seja nos inimigos. Foco não deve ser o problema ou as pessoas que estão trazendo o problema. Ele se volta para quem? Para Deus. Nosso foco deve estar em Deus, em Cristo. Eu, porém, invocarei a Deus, o Senhor me salvará. E como é que ele clama aí? Pela manhã, ao meio-dia, de tarde, de madrugada, não tem hora. A ideia aqui é de que nós precisamos recorrentemente fazer isso, buscar ao Senhor. Constantemente buscar a Deus. Qual que é a nossa tendência, irmãos? Lamento. Qual que é a nossa tendência? Murmuração. Qual que é a nossa tendência? Reclamação. Qual que é a nossa tendência? Desandar a boca. Qual que é a nossa tendência? Ira, amargura, ressentimento. Essa é a nossa tendência. E aí, essas emoções viram um turbilhão dentro do nosso coração. E o ápice do Salmo está no versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. E é interessante essa ideia aqui, irmãos, que Pedro vai dizer. Lançando toda a nossa ansiedade, né, ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A ideia aqui é a mesma. É de um fardo pesado. Uma carga extrema, esmagadora. Lança sobre o Senhor e Ele te susterá. Não está dizendo aqui te livrará. Está dizendo te susterá. Deus te sustentará em meio às aflições e jamais permitirá que o justo seja abalado. Esta é a maneira bíblica, irmãos, de lidarmos com as questões do nosso coração. As feridas e as traições podem nos inquietar, podem nos afligir, nos fazer
sofrer bastante. Pode até mesmo chegar ao ponto de produzir desespero ou aquele desejo de uma fuga, como nós já falamos. Mas o Senhor estará nos sustentando quando nós trazemos todas essas coisas diante dele. É na luta, nas aflições, que o Senhor nos sustenta. Ele não prometeu para nós um mar sem ondas, mas Ele não nos deixa afogar nas ondas bravias do mar. Irmãos, como então nós podemos buscar um referencial para a nossa vida, para lidarmos biblicamente com isso? Todos os referenciais humanos são falhos em alguma medida. Ainda que eles sejam importantes, eles não conseguem dar para nós tudo que nós necessitamos. Eu falho em alguma coisa, qualquer um de nós vai falhar em algum aspecto, porque nós somos limitados e o pecado ainda está presente. Então nós precisamos do referencial de Cristo. É para Cristo que nós devemos olhar e ver como Cristo lidou com todas essas coisas. E aí, em Cristo, nós achamos o cumprimento perfeito para lidarmos com todas essas coisas. E é interessante, porque Jesus lida com essas questões de forma plena. E Ele nos ajuda, então, a olharmos para Ele, termos Jesus como nosso referencial, nós podemos, então, ter não apenas as nossas emoções mais equilibradas, mas termos atitudes corretas também quando a aflição tomar conta do nosso coração. Veja como Jesus lidou, então, com a tentação do desequilíbrio e a angústia extrema que assalta o seu coração no jardim do Getsemane. Lá em Mateus 26, do 36 ao 46, Jesus sentiu pavor e grande angústia. Ele confessou aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele não escondeu as suas emoções, mas ele as derramou diante do Senhor. E ele expressou isso na oração diante até mesmo dos discípulos. Ele suou gotas de sangue e as derramou em oração honesta diante do Pai. Ao contrário de nós, irmãos, as emoções de Jesus estavam todas equilibradas, porque ele não foi afetado pelo pecado, mas ele as traz diante de Deus, ele as apresenta. E os discípulos viram isso. Jesus não era o super-homem, né? Ele era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, mas ele mostra a maneira correta para nós também lidarmos com essas inquietações. Ele se submete inteiramente à vontade soberana de Deus. E ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Ele se submete à vontade de Deus. O desejo de fuga também poderia ter tomado conta do coração de Jesus. Se possível for, Pai, passa de mim este cálice. Não quer enfrentar aquele momento que a ira de Deus cairia sobre ele. Jesus tinha o poder de pedir legiões de anjos, lá em Mateus 26, 53, quando Pedro corta a orelha do soldado, né? Ele diz: Pedro, se eu quisesse, eu clamaria e meu pai mandaria aqui 12 legiões de anjos. Os irmãos têm ideia de quantos anjos, mais ou menos? 72 mil anjos. Já pensou? Jesus está dizendo assim: se eu quisesse, eu teria aqui à minha disposição 72 mil anjos para fugir, para se livrar daquele momento. Mas ele não fez isso. Ele poderia ter usado o escapismo, mas ele não fez. Ele se submeteu a Deus. E ele enfrentou a cruz, no seu lugar, no meu lugar, por você e por mim. Diante do desejo de fugir, nós devemos nos parecer com Jesus e nos submetermos à vontade do Pai. Está doendo, é doloroso, mas eu preciso permanecer debaixo da vontade de Deus. Ele enfrentou o deserto da separação do Pai para que nós nunca fôssemos abandonados.
Jesus enfrentou a dor da traição. Jesus compreendeu perfeitamente os versículos 12 a 14 que Davi retrata aqui. Se fosse um estranho, Senhor, mas era um íntimo. Quem meteu a mão no prato e comeu com Jesus e o traiu com um beijo? Judas. O beijo, expressão de intimidade, de amor, de carinho, foi usado por Judas como um sinal da traição. Jesus teve que lidar com a traição. Jesus teve que lidar com o abandono. Jesus teve que lidar com todas essas questões, mas ele se entregou ao Pai. Como Pedro diz, capítulo 2, versículo 23 da sua primeira carta, falando de Jesus, ele diz: quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele lançou o seu fardo sobre o Senhor, e o Senhor cuidava dele. Como é que nós podemos, então, lidar com essas questões e as feridas do nosso coração, irmãos? Sendo honestos, trazendo-as diante do Senhor, confessando, pedindo ajuda, diante da tentação de se isolar, de fugir, de se refugiar, talvez no quarto, em algum outro lugar, de buscar algum alento no mundo. Tem gente que busca o mundo como uma maneira de aliviar a sua dor, o seu sofrimento. Tem gente que vai para a bebida, para a droga, para o sexo, e por aí vai. O homem busca variadas maneiras de tentar aliviar o seu sofrimento e trazer algum tipo de calma para o seu coração, mas nós só encontramos verdadeira paz em Cristo Jesus. Ore para Jesus. Ele foi ferido para que as suas feridas pudessem ser saradas. Nós encontramos cura nele. Ele suportou a traição para que nós pudéssemos ser adotados como membros da família de Deus. Quando seu coração estiver inquieto e a aflição bater à sua porta, seja honesto com Deus. Ore. De madrugada. Não pegue o controle, irmão. A gente é tentado a pegar o controle, buscar algum tipo de distração. Ore, fale com Deus, separe um momento para falar com o Senhor e derramar seu coração diante dele. Talvez as suas lágrimas. Ele escuta o seu clamor, ele ouve a sua oração. Não fuja para o deserto do isolamento. Permaneça firme na comunhão com os santos. Não faça da sua dor um motivo para você se isolar da comunidade da fé. Permaneça nesse ajuntamento santo, porque aqui também tem gente que lida com as feridas do seu coração. De alguma maneira, todos nós temos as nossas dores. E é na comunhão dos santos que nós aprendemos também a enfrentar essas dores que assolam a nossa alma. Lance o seu fardo sobre o Senhor. Pegue toda a sua ansiedade, a sua inquietação, a sua angústia e traga ela diante de Deus. Deposite aos cuidados e aos pés de Jesus, porque Ele governa todas as coisas e sustenta os seus filhos. Ainda que tudo ao redor tente te desestabilizar, lance o seu coração aos pés de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, Deus. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela penetra o mais profundo do nosso coração. Todos nós temos feridas na alma. Alguns mais, outros menos. Talvez algumas que nós carregamos, ó Deus, indevidamente ao longo dos anos, calados, sozinhos, angustiados, ó Deus. Muitas vezes vem a nossa lembrança de forma recorrente as dores que assolam a nossa alma. Nós queremos trazê-las diante do Senhor, Pai, e depositá-las aos pés da cruz. Eu peço
que o Teu Espírito Santo traga bálsamo ao nosso coração. Cure a nossa ferida, seja ela qual for, o tamanho que for, enquanto tempo ela já dura, Senhor. Passe o bálsamo do Teu Espírito e cure as feridas do nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.